Boa noite mais uma vez. Graça e paz. Amém? O impacto da palavra de Deus. Esse é o título, a exposição que faremos hoje. As crianças podem sair para o culto. Assim os irmãos vão abrindo a sua Bíblia em Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 18. O impacto da palavra de Deus. O grande impacto, queridos, causado pela leitura bíblica por Esdras, que nós vamos ler adiante, é proporcional ou comparável com aquilo que nós vimos no pós-reforma. A maior reforma que Neemias, Esdras, Zorobabel e outros causaram foi justamente trazendo a autoridade da palavra ao povo. Isso implica em nós também. Como que nós olhamos, entendemos e aplicamos isso em nossas vidas. Como nós olhamos para o texto, compreendemos o texto e aplicamos no nosso viver o texto que nós lemos. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento individual, mas também coletivo. Quando nós não temos um entendimento correto das Escrituras, olhamos para as Escrituras apenas como mais um livro, nós estamos fadados ao fracasso como crentes. Nós faremos exatamente isso que acabamos de ler na leitura de 2 Timóteo 4. A exortação de Paulo a Timóteo a qualquer tempo, seja oportuno ou não, pregar a palavra. Por quê? Porque justamente muitos dos ouvintes sentem coceiras nos seus ouvidos e querem mestres para si. Mestres que só eles conseguem vislumbrar e conseguem, de alguma maneira, elevá-lo a uma função que ele mesmo não tem na palavra de Deus. Então, convido você a ler o texto comigo, onde há uma leitura pública da lei por Esdras. Então, vamos ler o capítulo todo ali de Neemias 8, de 1 a 18. Diz assim o texto da palavra de Deus: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se, repetindo, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, em frente da praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião.
Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mensulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as suas mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaias, instruiu o povo na lei. E todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, e a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é o dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdras, para estudarem a palavra da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas, tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveira silvestre, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa. Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Amém? Baixe sua cabeça, queridos, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de justiça, de misericórdia e perdão, nos rendemos e estamos diante da Tua palavra e queremos, Senhor, que ela nos exorte, que ela nos corrija, que ela nos ensine a viver de maneira que podemos agradá-lo, Pai. Então nos toma como um todo e assim nos move a um viver que traz louvor e glória ao Senhor.
Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A mensagem central da exposição é assim: o impacto da palavra de Deus na vida do crente lhe atinge no intelecto, nas emoções e em sua vontade. Não tem como imaginar o impacto da palavra de Deus em apenas dessas características. Você não pode ser impactado apenas no seu intelecto. Pode fazer você um legalista. Pode fazer de você alguém que só conhece, mas não vive. Não pode atingir apenas suas emoções, a ponto de que você viva somente por isso, por emoções momentâneas, aquele emocionalismo que muitas igrejas tendem a adotar. Mas também não pode atingir apenas a sua vontade, o fazer da vontade de Deus algo que lhe traga mérito próprio. Eu preciso fazer por fazer. Mas quando nós falamos do impacto da palavra de Deus na vida de crentes genuínos, nós estamos falando de um impacto que envolve toda a sua vida, todo o seu ser. Se até hoje isso não aconteceu com você, isso é um sinal que você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Precisa impactar o seu intelecto. O nosso culto não é irracional. Ele é racional. Mas ele mexe com as nossas emoções. Ele nos entristece porque quanto mais conhecemos, mais reconhecemos a nossa miséria. Quanto mais conhecemos, também afeta a nossa alegria, porque ansiamos fazer isso, adorar a Deus. Então nos alegramos por poder adorar a Deus. E, consequentemente, isso atinge a nossa vontade, porque nós sentimos privilegiados de poder fazer a vontade de Deus. Então eu quero trazer 5 lições aqui, seus subpontos. E a 5ª lição, especificamente, também é a conclusão. O primeiro destaque é o prazer em ouvir a palavra de Deus. O ajuntamento do povo para ouvir a palavra de Deus tem características fundamentais que vão servir para nós como modelo, para nós nos enquadrarmos ou entendermos aquilo que nós precisamos melhorar. Em primeiro lugar, no versículo 1, o que nós vemos é que tem um propósito. Deus moveu aquele povo a se reunir para ouvir e, portanto, buscar a Deus. Então, pensem bem o que isso impactou na vida daqueles irmãos. Eles pararam tudo pós a reconstrução para ouvir a palavra de Deus. Todos. Eles não se reuniram ao redor dos seus próprios interesses. Hoje, infelizmente, muitas pessoas vão em ditas igrejas em busca dos seus interesses. De ouvir a voz de Deus, a confirmação de Deus, daquilo que eles querem, e não ouvirem o que o texto da palavra de Deus nos exorta. Não tinha outro interesse a não ser exortado, ensinado o texto da palavra de Deus. Hoje o povo busca resultados e não a verdade.
resultado para a sua própria vida pessoal, coisas materiais e não Deus, benefícios pessoais e não a palavra de Deus como ela nos dirige a uma vida piedosa. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Tem fome de prosperidade e sucesso, mas não fome da palavra de Deus. Infelizmente é assim. Em segundo lugar, é coletivo. Versículos 2 e 3, e também o verso 1. Todo o povo, homens e mulheres, e aqueles que poderiam entender, o texto diz, reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Pobres, ricos, agricultores, nobres, homens, mulheres, jovens, crianças, eles tinham um alvo em comum, o anseio de ouvir a palavra de Deus. Precisamos ter vontade e prazer em nos reunir. Hoje na escola bíblica, eu compartilhei algo que eu ouvi nos meus primeiros dias como pastor aqui nessa igreja. E já contei várias vezes no púlpito, mas vale a pena repetir. Um irmão chegou em mim e falou: estou muito cansado. Então, pastor, vou tirar um domingo por mês para descansar. O que significa isso, irmãos? Primeiro, não entendeu que o dia do Senhor é um dia de descanso dos crentes no Senhor. Essa é a primeira lição que ele devia ter aprendido na escola bíblica dominical. E segundo, que não é nessa 1h30, 2 ou até 4, no total do que nós ficamos aqui, que não é 4, no domingo, como algo que é cansativo, que não traz prazer. Irmãos, eu estou morrendo de dor de cabeça em cada palavra que eu falo aqui, mas eu não queria estar em outro lugar. Não queria. Não queria estar em casa, ouvindo pela internet, porque para mim não é culto. Não é participar do culto. Culto é estar aqui, nessa localidade. Esporadicamente, quando você está adoecido, acamado, tudo bem. Mas se você consegue andar, venha, participe do culto, porque o culto é na igreja local, no local, não é na internet. Não é. O centro do culto coletivo é o que nós estamos acabando de fazer. Ouvindo a palavra, porque ela já foi lida, e agora está sendo explicada e aplicada. Então, o centro do culto é a pregação da palavra, porque a palavra leva-nos a Cristo, porque Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra, Ele é a verdade. Em terceiro lugar, busca a unidade. Algo que o Rafa compartilhou aqui na sua oratória introdutória para nós louvarmos. Essa busca à unidade. Todo o povo ajuntou como um só homem. É isso que o texto diz aí no verso 1. Não havia apenas um ajuntamento de confraternização. Acabamos a construção, agora vamos fazer uma festança. Não. Todos eram um. Primeiro ponto, tinha um propósito. É o prazer pela palavra de Deus. Não estavam apenas perto uns dos outros, mas eram unidos de alma. A união deles não era em torno de encontros sociais, de amizade, mas em torno de ouvir juntos a palavra de Deus.
Em quarto lugar, nesse primeiro ponto, tem um alvo. Bem parecido com a ideia de propósito. Talvez sinônimos aqui. Mas é assim que o texto nos deixa como lição. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra de Deus. Eles tinham pressa em ouvir a palavra de Deus. Não era qualquer novidade que os atraía, mas a palavra de Deus. Eles não vinham no culto por causa de uma atividade diferente que aconteceria na igreja. Mas eles vinham pelo prazer. O alvo era ouvir a palavra de Deus. Ouvir com um propósito, ouvir com os meus irmãos, ouvir para que mantenhamos a unidade estabelecida pela palavra de Deus e também como alvo. A segunda característica que o texto ressalta aqui é a preeminência da palavra de Deus. E há 3 destaques aqui nesse segundo ponto. O primeiro é o pregador precisa estar comprometido com a Escritura. Versículo 2, 4 e 5. Esdras era comprometido com a palavra de Deus. Se você quer um texto referência, é Esdras 7:10. As pessoas não buscavam alguém com boas e belas experiências para contar. Não procuravam um expositor eloquente ou cheio de palavras rebuscadas, mas eles queriam um expositor fiel ao texto. Não eram as palavras bonitas que queriam ouvir, mas a palavra do texto. A maior necessidade para a igreja dos nossos tempos é homens que, quando assumem um púlpito, assumam um compromisso de expor apenas a palavra de Deus e que vivam com um exemplo a palavra que pregam, que vivam com fidelidade à palavra. Então, a pregação é a maior necessidade da igreja dos nossos tempos. A pregação é uma tarefa mais importante para o expositor, para o pastor da igreja, para os presbíteros da igreja. Quando você olha lá para Atos 6, você ouve ali o que o texto diz, mas muitas vezes as pessoas querem um pastor que fique apenas visitando e enchendo o bucho na casa dos irmãos, ouvindo as histórias que eles têm para contar. Mas não é isso que está lá em Atos 6. O que está lá é que eles tinham que se dedicar à oração e à exposição da palavra. Que tinha outros para fazer aquelas funções. Mas às vezes eu ouço, e muitas vezes com frequência, pastor bom é o pastor que visita. Não importa o que ele prega, o importante é que ele visita. Se vocês pedirem, eu visito. Podem me chamar. E visito com prazer, não com desprazer. Mas esse não é o meu ofício aqui na igreja. Mas eu estou totalmente disponível. Não estou falando, não me chamem. Não, me chamem. Me chamem. Mas lembre que o meu principal ofício é a exposição da palavra. Não caiam nessa que o pastor é aquele que fica na casa de irmãos o dia inteiro, zanzando, de casa em casa. Não, não é. Eu já ouvi daqui uma vez, numa reunião de pastores, e eu também já contei aqui, já estou ficando aquele pastor velho repetitivo. Irmão, não importa
você estudar, você já conhece bastante. Então você vem no dia do culto, lê um texto que você já conhece e explica. E fala. Mas o importante é a afetividade, é a proximidade, é a intimidade. Esse foi exposto aí, ó, nesse telão. E eu quase morrendo lá em cima, cuidando do som. Mas Paul Freston, ele fala o seguinte: o impacto causado pela leitura da palavra de Deus por Esdras é comparado ao impacto que a Bíblia na época da Reforma. Por quê? Porque as pessoas não tinham a palavra de Deus com facilidade, com acesso. Não tinham. Muito menos na sua língua. Poucos conseguiam ter, pouquíssimos. E ainda assim precisavam conhecer o latim ou os textos originais, o grego e hebraico e aramaico. Não tinham acesso. Quando a reforma vem, Lutero faz então a tradução dos textos originais para o alemão, e aquilo é impresso e roda, e as pessoas então agora têm acesso à palavra. Causou um impacto extremo. Hoje na escola bíblica a mesma coisa, e tantas vezes eu já ouvi pessoas que estavam em igrejas que desprezam a palavra, que não estimulam as pessoas a lerem, a estudarem a palavra, mas elas por conta própria, ou melhor dizendo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que as convence da necessidade de lerem, de apenas lerem a palavra, e começam a olha para o pregador e para aquilo que ele está falando, e olha para o texto. Tem algo errado aqui. Hoje foi uma vez, mas eu não contaria as tantas vezes que pessoas deixaram outras igrejas. Estavam em igrejas, mas deixaram outras igrejas, porque não tem explicação, não tem a questão da aplicação, e isso então é um pasto onde as ovelhas estão sedentas por alimento. E olha lá, quando tem leitura, porque eu também já fui em um culto de jovens, onde o pastor, depois que acabou a sua exposição, leu um versículo. Para não ficar chato, ele falou. Então, irmãos, nós precisamos voltar à palavra. Segundo ponto, o povo precisa estar sedento das Escrituras. Então, não é somente o pregador que precisa estar comprometido, mas o povo de Deus precisa estar comprometido. A Bíblia era o anseio desses irmãos. Eles não tinham essa oportunidade, agora voltaram a ter. Não tinham porque pecaram contra Deus e andaram fora dos caminhos de Deus, pagaram um preço alto por isso, mas agora estão tendo a oportunidade de ouvir o texto prescrito ao povo de Israel. Então esse era o anseio. Então eles se reuniram como um só homem, com os ouvidos atentos, reverentes, chorando, mas também se alegrando, prontos a obedecer. Eles não queriam fragmentos sem conexão, mas a palavra como um todo. Notem isso, irmãos. E se possível, anotem. Eles não queriam fragmentos da palavra sem conexão, mas queriam como um todo. Vocês perceberam a quantidade de tempo que eles ficaram ouvindo o texto? De cedo até meio-dia. Muito bem, irmão Dimar.
Eu quero ver se algum de vocês agora vai sair para ir no banheiro. De cedo até o meio-dia. Se eu pregar 1 hora aqui, tem irmão que vai até embora. De cedo até meio-dia. As pessoas têm inquietações no banco da igreja. Eu não sei, será que é cupim? Mas eu gostaria de ver um culto que eu comece a exposição aqui e ninguém saia, a não ser uma diarreia brava. Aconselho a sair. Porque senão outros vão sair junto com você. Mas do contrário, fiquem no culto, não saiam. Não deixe de ouvir uma palavra sequer. Eles buscaram o pão onde não havia um pão. Lembra de Noemi, seu esposo e seus filhos? Ali no livro de Ruth, irmãos, a casa de pão é conhecido como a casa de Deus, onde você busca a Deus. E eles saem porque estavam em falta de comida. Então, ó, a alegoria que está envolvida nesse livro de Ruth. Então, a esposa, junto com o seu esposo, vão a Moabe. E o que acontece lá, irmãos? Seu marido e seus filhos morrem. Porque eles foram saciar o seu físico, mas esqueceram do seu espiritual. E isso trouxe morte àquela família. E morte física, porque foram querer saciar o seu corpo, esquecendo da sua vida espiritual. Muitos buscam a casa de pão, mas não encontram pão, porque vão buscar aonde não tem. São como Noemi e sua família, que saíram de Belém, foram para Moabe, porque não havia pão em Belém. Mas a casa de pão, a vida espiritual, ali havia, mas em Moabe não. Quando as pessoas deixam a casa de pão, elas encontram morte. Foi exatamente isso. Então, há muita propaganda enganosa em ditas igrejas que prometem pão, mas no máximo farelo. Prateleiras vazias, nada consistente, nada que vai suprir o vazio do seu coração. O resultado é continuar na morte. Apenas a receita de pão para matar a sua fome é encontrada com o pão que desceu do céu, o pão da verdade. Só ele pode saciar a sua fome. E só ele sacia a sede e a fome daqueles que anseiam por ele. Então, como o povo de Deus pode reagir? E aqui há subpontos dentro desse subponto. Primeiro, ouvidos atentos, versículo 3. O povo permaneceu desde a alva até o meio-dia, sem sair do lugar. Versículo 7. Com seus ouvidos atentos, não havia dispersão, distração e nem enfado. Era prazeroso ouvir. Eles estavam atentos, não apenas ao pregador, mas sobretudo ao livro da lei. Não havia esnobismo e nem tietagem. Infelizmente, isso também é uma marca característica do crente atual. Eles gostam mais dos pastores da internet que do seu próprio pastor. Segundo, mente desperta. A explicação aqui é: estavam prontos para ouvir e entender o texto. Então, há um reavivamento.
de fato, pelo anseio de ouvir com atenção, despertos, atentos àquilo que o texto diz. Agora, o reavivamento não foi um apelo às emoções, mas um entendimento que move as emoções, a prática e a gratidão. Então não é emocionalismo. É o saber que aquele conhecimento que eu estou adquirindo é um fato, é real, e atingiu minha vida, impactou minha vida. Isso traz tanto tristeza, é um paradoxo. Tristeza porque eu encontro a minha miséria, mas também é uma alegria, porque eu encontro deleite em fazer a vontade de Deus. Antes eu fazia por pressão, por medo, agora eu faço por gratidão, por louvor. Oséias 4:6 diz assim: o povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. Terceiro, reverência, versículos 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima. Abrindo, e todo o povo se colocou em pé, quando ele vai fazer a leitura. Essa era uma atitude de reverência, de respeito à palavra de Deus. Eles sabiam de fato que aquilo era Deus falando com eles. E esse púlpito elevado não era para revelar a infabilidade do pregador, mas a supremacia da palavra. Não sou eu que estou em destaque aqui. Não me coloque como alguém que eu não sou, mas a palavra sim. Quarto, adoração. Versículo 6. Já teve um que saiu ali, ó. Tinha um pastor, irmãos, que se ele visse você mascando o chiclete, ele parava e ficava esperando. Até você parar e se tocar que era você. Se pegasse você conversando, ele parava a pregação também. Ficava olhando. E aí ele perguntava: qual que é a nova? Conta para nós todos. Vou começar a adotar esses. Mas aqui eles tinham anseio pela adoração. Esdras ora. O povo responde com um sonoro. O que é o texto fala? Amém. Amém, amém. Levantam as mãos, se prostram e adoram. Onde há oração, onde há exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o adora. Terceiro, a prioridade da exposição da palavra. Neemias 8, então, é um texto que nos demonstra, nos evidencia a pregação expositiva no Antigo Testamento. E encontramos aqui os pontos principais que nós adotamos hoje e que eu adoto como o princípio para alimentar o povo de Deus. Primeiro, ler o texto das Escrituras. Ele fez isso, ele leu. A leitura que antecede a explicação, que é o próximo ponto, é extremamente importante. O texto é a fonte da mensagem. É o texto que tem autoridade. O texto é o fundamento do sermão. O sermão, então, depois de lido, é explicado. Então, o segundo destaque aí, nesse subponto. Explicar o texto das Escrituras. Versículos 7 e 8. O cristianismo é a religião que entende, que é racional. Ela não rompe com o intelecto, de maneira nenhuma. Quem faz isso é aqueles que adotam o sincretismo religioso como prática. Anulam a razão. Pregar é explicar o texto. Explicar o texto não é os meus achismos, aquilo que eu penso. É o que o texto está dizendo.
a mensagem é baseada na exegese. Ou seja, tirar do texto o que o texto está nos dizendo. Não podemos impor as nossas ideias, os nossos achismos. Isso é exegese. E é o que muitos fazem. Pega o texto, lê o texto, não tem contexto nenhum e falam dos seus achismos, usando uma palavra ou outra que tem naquele versículo. Calvino dizia que a pregação é a explicação do texto. O púlpito é o trono onde Deus governa a igreja. E é de fato isso. O texto governa o pregador. Lutero, ele diz que a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus pregada. Alguns pregadores dizem: eu já tenho sermão, só falta o texto. Eu já ouvi isso. Eu já tenho sermão, agora eu preciso saber onde está na Bíblia a minha pregação. Preciso achar um versículo. Notem essa frase também. Talvez essa é boa, viu, Cid, para colocar lá no... Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, e sim com a sua palavra. Porque eu posso falar um monte de baboseira aqui, mas a palavra não. Tem muitos falando um monte de coisa que o texto não diz. E Deus não tem compromisso com isso. É o compromisso deles, e eles não vão cumprir. Mas aquilo que Deus diz na sua palavra, de fato, Ele cumpre. Então, é a palavra de Deus que tem as promessas. E é ela que não volta vazia, não é o que eu falo. Especialmente quando eu falo aquilo que não está no texto. Em terceiro lugar, e tão importante como ler e explicar, é a aplicação. A aplicação é o alvo do sermão. O sermão precisa alcançar o coração das pessoas. É como se eu atirasse daqui uma flecha e de fato acertasse você. A mensagem, ela toca você. Ela incomoda você. Irmãos, não tem mais algo gratificante para o expositor quando ele vê pessoas tomando atitudes corretas. Elas nem precisam falar, mas por aquilo que elas aprendem na exposição do texto. Semana passada eu ouvi de uma pessoa algo que me trouxe bastante alegria ao coração e traz até renovo para um expositor. Mas é saber que a pessoa toma decisões corretas, porque agora ela entendeu o que é compromisso com Deus. E chorando, conta daquilo que fez antes e das atitudes que tem tomado agora. Então nós conseguimos ver claramente o impacto que a palavra, e não do pastor, mas o impacto da palavra na vida da pessoa. E o anseio de fazer a vontade de Deus. E até olhar para o passado e chorar porque fez errado por tanto tempo. Mas agora que tem o conhecimento que aquilo é um erro, não quer cometer mais. E aos prantos reconhece a miséria, reconhece o quanto estava longe de Deus e buscava a Deus de uma maneira egoísta, só pensando em si mesmo. E que era até mesmo uma hipocrisia. Era um religiosismo barato. John Stott, ele afirma que o sermão é uma ponte entre dois mundos. Ele liga o antigo ao ouvinte contemporâneo. Então, o pregador, ele traz o antigo à sua audiência
e ela consegue então entender porque foi explicado, e mais, gera mudança, transformação. O sermão leva a voz de Deus ao ouvinte. O ouvinte entende que é a voz de Deus. Não é aquele homem que está na frente falando, mas é o próprio Deus falando, porque é a palavra que tem autoridade. E quando ela exorta, você abraça, chora, mas se alegra, porque Deus está lhe corrigindo e te chamando a fazer o que é certo. Se não houver isso, nós estamos só sendo impactados no nosso intelecto. Nem nossas emoções e nem nossa vontade mudou. Isso é um desastre para mim e é um desastre para você. John Broads é um expositor em excelência. Diz que a aplicação num sermão não é simplesmente um apêndice da discussão, mas é a coisa principal a ser feita. Onde começa a aplicação, começa o sermão. Porque você ouviu o texto, você entendeu a explicação, e agora está na sua mão a prática. Não está na minha. E eu também sou exortado quando eu leio o texto, quando eu explico o texto, e aí então eu também sou chamado ali fora, ou aqui dentro, pôr em prática. Quarto, o resultado da palavra de Deus no cristão. A pregação fiel das Escrituras atinge 3 áreas, vocês já sabem. Primeiro, o intelecto. A pregação é dirigida à mente. O culto, então, é racional. Não é aquelas loucuras que nós vemos por aí, que ninguém entende nada. É um monte de gente falando coisas que não têm entendimento algum, não há interpretação alguma, é só um balbuciar ali de palavras sem conexão, sem texto, sem base, sem nada. John Stott, ele escreveu um livro que diz assim: crer é também pensar. Aconselho a que vocês leiam. Nada empolga tanto como estudar a palavra, mas também de vivê-la. O conhecimento da verdade, então, traz luz, e isso nos leva à prática. Em segundo, atinge as nossas emoções. Então, esse fato pode ser provado na reação do povo aqui. A primeira reação foi choro, porque quando eles leem ali o Pentateuco, eles veem a sua miséria, o quanto eles estavam fora da palavra de Deus. E isso provoca neles quebrantamento, arrependimento, choro. Então, o verdadeiro conhecimento traz lágrimas primeiro. Quanto mais perto de Deus você está, mais consciência de que você é um pecador miserável. Então você chora. O emocionalismo é inútil, tá? É inútil. Mas a emoção produzida pelo entendimento da parte essencial do cristianismo, que é o nosso reconhecimento, que nos humilha e que nos chama a arrependermos, de fato faz toda a diferença. E aí então, depois disso, nós não ficamos chorando e pranteando e lamentando, sentado na calçada, achando que tudo acabou. A segunda reação do povo é alegria. Neemias, Esdras e os sacerdotes chamam o povo a alegrar-se, porque é um grande dia a qual eles podem se reunir para ouvir a palavra de Deus. Então eles entendem que ali há uma origem divina, e por isso deve trazer alegria ao coração. Há um conteúdo bendito. Deus não é apenas então a origem, mas também é o conteúdo dessa alegria.
O povo se alegra, se regozija, não apenas por causa de Deus, mas porque Ele é Deus. Sua graça, seu amor, sua misericórdia acalentam o coração, demonstra a presença de Deus nas nossas vidas, e por isso nos alegramos. E isso traz então um efeito glorioso. O texto diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pare de chorar. Você se arrependeu dos seus pecados? Você confia em Cristo para a sua salvação? Então se alegre. Regozije-se no Senhor. De novo vos digo, alegre-se no Senhor. Quem conhece a alegria, não olha para trás como a mulher de Ló. Quem conhece a obra de Deus por meio do Filho na sua vida, não fica olhando as cebolas, os alhos do Egito. A escravidão ficou para trás. Só lembre para reconhecer a sua miséria, como eu falei semana passada. Mas tire proveito, porque você não está mais preso. Você não é mais escravo. Você é nova criatura em Cristo. E assim, então, atinge a sua vontade. Versículos 11 e 12. Isso pode ser provado por duas decisões tomadas pelo próprio povo quando eles ouvem a palavra. Primeiro, obediência à palavra de Deus. Versículo 12. O povo obedeceu à voz de Deus. Ele deixou o choro e se regozija nele. Segundo, a solidariedade do povo. O povo começou a se alegrar, mas ele não se esqueceu daqueles que não tinham nada. E assim traz todos para perto de Deus, numa comunhão santa. Aquela dimensão vertical agora está atingindo a horizontal. A comunhão com Deus trouxe comunhão com o povo de Deus como um todo. E assim vou para o último ponto e conclusão. A observância da palavra de Deus. Isso precisa começar com a liderança. A liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus. Então, Esdras, ele se organiza para que a palavra fosse lida, mas também explicada. Então, depois desse trabalho que eles tiveram na reconstrução, Esdras promove uma, vamos dizer assim, uma oficina intensiva no ouvir e entender e aplicar a palavra de Deus. Em segundo lugar, os liderados obedecem à orientação da palavra de Deus. Então, toda a liderança, todo o povo se mobilizam para andar de acordo com a palavra de Deus. Havia um só modo de pensar. E esse modo era dirigido pela palavra de Deus. Então nós vemos que quando eles entendem ali que naquele dia de festa eles precisavam erguer tendas, todos vão fazer aquilo que era necessário para que eles voltassem para lembrar o que eles já tinham passado. E para ficar na memória deles, e eles não repetirem os erros do passado. Em terceiro, a alegria de Deus sempre vem sobre o povo quando ele obedece, quando o povo obedece à palavra de Deus. Versículo 10 e a parte final do versículo 17. A alegria do Senhor é a nossa força. Houve muita, grande alegria. O mundo, os pecadores, irmãos, estão aí atrás, sedentos por encontrar uma alegria que os sacie, que os preencha. Nós já temos.
Nós já temos em Cristo. Então pare de chorar e alegre-se na salvação que vem do Senhor. O mundo está agoniado, clamando por uma vida alegre. Mas só será saciado pelo pão que desceu do céu. Só encontrará um preenchimento, aquele oco, aquele vazio com Cristo. O pecado entristece, adoece e cansa, mas a obediência à palavra de Deus revigora a alma, traz louvor. Um povo alegre é um povo forte, é um povo unido, é um povo que está com os olhos fitos em seu Salvador. E por isso encerro com essa pergunta. Podem ler. Leia individualmente. E agora lerei com vocês. Você tem disposto seu coração para conhecer? Intelecto. Viver e ensinar a palavra? Conhecer leva você a ter emoções. Emoções levam você a viver e a praticar a palavra de Deus. Não é emocionalismo barato, mas é o privilégio, é a emoção de alegremente levar aquilo que pode saciar a dor, a angústia, o medo de muitos que estão aí fora, em busca de algo que no mundo eles não encontrarão. Amém?